Bom dia, meninos. Professor Cristiano de Sociologia. Vamos trabalhar um tema hoje que é a forma como Durkheim observa e interpreta a função e a importância do Estado para a sociedade. A sociologia em si, ela traz consigo clássicos, né? Ou seja, pensadores que foram aqueles que se tornaram, através dos seus escritos, referência para os estudos de sociologia, das ciências sociais como um todo, ao longo dos séculos. Dentre eles, nós podemos citar Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Cada um deles com uma perspectiva do que vem a ser o desenvolvimento do Estado. O nosso foco hoje é Durkheim, o pensamento durkheimiano acerca do Estado, certo? Então, antes disso, a gente não pode falar de Durkheim sem dizer que foi um dos primeiros teóricos, né, da sociologia. Ele é considerado o pai da sociologia. Foi um dos primeiros professores acadêmicos no âmbito das ciências sociais. Agora, falar das ciências sociais é falar de uma ciência nova, é falar de uma ciência que surge ali no período da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial. Não é uma ciência tão antiga quanto a filosofia ou quanto a história, mas é uma ciência que trabalha com questões modernas, né? Questões que vêm ali pós-Revolução Francesa e todas as suas implicações que vão se solidificar com a Revolução Industrial. Então, falar, né, da sociologia é falar da Revolução Industrial, né? Primeiramente, óbvio que nós temos que fazer uma citação em relação à Revolução Francesa, que foi o primeiro movimento, né, de ocupação política da burguesia na sociedade francesa naquele momento, porque o que representa a Revolução Francesa? O que é a Revolução Francesa? É a queda do antigo regime, a queda de um regime onde as regras e as leis elas eram todas verticais. Um regime monárquico, muitas vezes autoritário, né? Então, diante dessa perspectiva, a burguesia queria já tinha o poder econômico, então, obviamente, ela queria lançar mãos ao poder político. E a Revolução Francesa foi o primeiro elemento de tomada de poder por parte da burguesia, porque a sociologia ela surge, ela tem todo o seu objeto de estudo pós-Revolução Industrial. E o que significa dizer isso? Significa dizer que a burguesia ocupa o seu poder político com a Revolução Francesa e ela determina de uma vez por todas a sua hegemonia com a Revolução Industrial, estabelecendo ali a junção entre o poder político e o poder econômico. Mas não é tão simples assim, pois a Revolução Industrial traz consigo o surgimento de duas novas classes, a burguesia industrial e o operariado. E é justamente como dizia Marx, a luta de classes que se estabelece o motor da história. É justamente nessas contradições entre essas duas novas classes que estavam surgindo e ocupando o cenário político, histórico e produtivo, né, chamada burguesia industrial e operariado, que vai definir, né, como que esses pensadores, tanto Marx como Weber, como Durkheim, vão definir a importância do Estado para a sociedade. Então, falar da Revolução Industrial, né, que ocorreu ali entre os anos de 1760 e 1860, a Revolução Industrial ficou limitada basicamente à Inglaterra nesses primeiros anos. Houve o surgimento de indústrias de tecido, né, que na verdade foram as primeiras indústrias no mundo, foram indústrias têxteis, com o objetivo, né, com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Então, destacar a Revolução Industrial é dizer que o Estado, obviamente, que irá surgir após a Revolução Industrial, ele vai ser um Estado que irá cumprir com as determinações da burguesia. Obviamente, é um capitalismo mercantilista que surgiu ali, né, após o processo de expansão marítima comercial, que vai determinar como que o Estado irá trabalhar. Que jeito que é esse Estado? É um Estado, né, cujo sistema econômico é o mercantilismo. Esse mercantilismo vai se transformar em um capitalismo liberal pós-revolução industrial, e esse liberalismo ele vai entrar em crise na década de 30, né? Entrar em crise, principalmente com a chamada crise de 29. Mas o foco da aula é entender qual que é a percepção de Durkheim acerca, né, do Estado. Então, Durkheim ele traz uma ideia de que o Estado ele tem uma responsabilidade muito grande, né, de estabelecer e garantir o desenvolvimento dos indivíduos. Então, para Durkheim, a sociedade ela
ela deve sim impor as suas normativas ao indivíduo, né? Tanto que ele traz uma ideia de uma sociedade que forma um Estado pautado em fatos sociais. Os fatos sociais, para Durkheim, constituem o objeto de estudo da sociologia. Então, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. E ele traz uma característica a esses fatos sociais, né? Que características que deveriam ser essas? Os fatos sociais, antes de tudo, eles são coercitivos. O que significa o fato social ser coercitivo? Ele impõe a sua vontade sobre o indivíduo, né? Ele também é exterior, ou seja, ele independe da vontade do indivíduo. E, em sua grande maioria, ele traz uma característica de generalidade, ou seja, ele se aplica a todos os indivíduos. Então, vamos citar exemplos de fatos sociais, né? Por exemplo, o casamento é um fato social. Ele é coercitivo? É coercitivo porque existe um conceito de tradição, né, que faz com que o casamento seja um elemento coercitivo dentro desse conceito, né? Mesmo que indiretamente ele acaba exercendo a sua característica de coerção. A outra questão é exterior, e independe da vontade do indivíduo, ele vai continuar acontecendo, ele vai continuar a ocorrer, porque é uma questão cultural e é um fato social. E ele é generalizante, ou seja, ele encontra, né, apoio de quase todos os indivíduos. Olha o que está dizendo aqui, ó. As regras sociais, os costumes, as leis já existem antes do nascimento das pessoas. São a elas impostos por mecanismos de coerção social, como a educação, por exemplo. Então, a educação é um elemento de coerção, é exterior e é generalizante. Assim também pensava Durkheim em relação ao Estado. O Estado ele precisa exercer a sua força sobre o indivíduo para que pudesse manter a harmonia. Então, para Durkheim, existe a obrigatoriedade do Estado em garantir a ordem, né, através de elementos coercitivos. Ok? Obrigado, meninos. Tenham um bom dia.